A gente precisa olhar a vida de maneira integral, né? E vamos falar agora sobre a maternidade, que transforma toda a vida. E, em especial, falar sobre o vínculo materno. E olha, gente, hoje nós vamos entender um pouco melhor essa conexão, tá? Para a gente poder fortalecer. De repente você está tão preocupada aí de fortalecer demais o seu vínculo que você pode estar já assim costurando um prejuízo, ou você pode melhorar. Então, para aliviar também um pouquinho o seu coração, né? Porque as cobranças são tantas na cabeça. E hoje eu recebo aqui a Lívia, gente. Ela é psicóloga, especialista em maternidade, para falar com a gente, especialista em maternidade sem medo, né, Lívia? A ideia é essa. A ideia é essa, né? Porque medo todo mundo tem, né? Dessa maternidade. Lívia, vamos falar um pouquinho então sobre o fortalecimento de vínculo, né? O que caracteriza um vínculo saudável entre a mãe e o bebê nos primeiros dias de vida? Tá. A responsividade dessa mãe, né? Ela tá de prontidão para olhar esse bebezinho, entender que ele está precisando dela e atender. E daí também entra o atendimento adequado a essas necessidades. Ela identificar se é um choro de fome, se é um choro de fraldinha suja, de sono. Só que isso tudo, Dani, não vem num manual de instrução junto com o bebezinho. Né? Nasceu, toma aqui o manual do seu filho e vai para casa ser feliz. Ela precisa de atenção, ela precisa olhar para esse bebê e aos poucos ir entendendo. Não é no primeiro choro de sono que ela vai entender que isso é sono, deixa eu colocar para dormir. Ela vai testar, ela vai estar junto e ela vai tentar dar mamar, ele não vai querer muito e daí ela vai entender que era o sono. Na segunda, terceira vez, lá depois de alguns meses, vai ficando tudo mais fácil. Né? Mas ela precisa ter a disposição e a disponibilidade para olhar esse bebezinho e entender o que ele quer. Porque o medo que antes disso, né, que antecede essa fase, como eu vou fazer, como eu sei, ou seja, é tão bonito, né, isso da própria natureza humana, da natureza da maternidade, dessa sensibilidade de perceber, então, o que as demandas do bebê, é isso? O que é diferente de dizer que é um amor materno. Tá. Porque isso é um mito. Entendi. O amor materno, esse ímpeto, esses coraçõezinhos que flutuam, né, ao redor deles, nem sempre acontece. Sim. Então é errado a gente dizer que isso vai de cara acontecer, né, nessa relação. Eu tenho que te perguntar isso porque, gente, a gente precisa falar sobre isso. É um tabu, mas é verdade. Porque só quem é mãe sabe. Às vezes ali no pós-parto, acabou de ter o neném, né? Independente de qual tenha sido ali a via de parto, mas às vezes a mãe não tem condição emocional, né? E demora, essa condição emocional, às vezes ela é muito cruel, né, Lívia? E aí a mãe sente também essa dificuldade de criar esse vínculo, sente dificuldade de poder começar a ter essas percepções. O que ela deve fazer? Se ouvir e deixar de se comparar com o restante, com outras mães, porque as mães mais antigas tendem a dizer, a maternidade é linda, olha seu bebezinho, olha que coisa maravilhosa. Mas pensa comigo, vamos dar um exemplo. Tá. Quanto tempo que você de casa, demorou para dizer um eu te amo pro seu parceiro, né, para criar uma amizade, criar um vínculo com uma pessoa que hoje você gosta muito? Não foi de uma hora para outra, né? Você bateu o olho e falou, nossa, esse cara vai ser o meu marido e eu te amo. Demora, é uma construção. E na maternidade também. É claro que esse vínculo ele pode ser fortalecido desde a barriga. Sim. Né? Você chamar pelo nome, você já dá um nome enquanto ele está na barriga, você acariciar, conversar, tudo isso ajuda. Mas, de fato, você só vai conhecer quem é que estava ali dentro quando ele nasce. E ele chega quebrando muitas ideias que você poderia ter. Muita fantasia. Muita fantasia. Tem, né? Até nesses chás de bebês que diz que é menino, quando nasce é uma surpresa, né? Chega uma menina. Acontece, é raro, mas acontece do exame errar. Mas já quebra muita expectativa. Né? Um bebê que você acha que vai ser quietinho e ele é mais agitado, ele chora mais. Então tudo isso quebra o que você tinha idealizado e você tem que construir esse vínculo do zero. Né? E é um processo, é um passo a passo, é dia após dia e é nessa troca, né? nesse cuidar que isso vai se fortalecendo. Você disse aí, né? Colocar a mão na barriga, já saber o nome, conversar com o neném, já começar a criar esse vínculo já na gestação. Quais os benefícios emocionais e cognitivos
para isso, para essa criança na vida adulta, quando ela estiver mais velha? Quais são os benefícios? Tá, esse vínculo ele vai ajudar o bebê a se desenvolver emocionalmente, né? Porque essa troca, o toque, a possibilidade que você vai dar de o bebê explorar o ambiente, né? Ele vai se sentir seguro para fazer isso, porque ele sabe que a mãe está ali, que ele está num lugar adequado e seguro para ele. A gente chama isso de um apego seguro. E por ele se sentir à vontade, livre para explorar, ele também se desenvolve cognitivamente. E para essa mãe, que é uma mãe saudável, que está disposta a estabelecer esse vínculo, que é a maioria das mães, tá? Ela vai ajudar também na construção da linguagem, né? Que a troca de olhares, tu tá sempre junto, vai favorecendo. Teve um estudo que colocou mães e bebês de 5 meses a 1 ano em uma sala cheia de brinquedos. E o bebezinho, ele ainda tem dificuldade de chegar até o lugar, ele no colo da mãe, eles perceberam que para onde o bebê olhava, a mãe olhava, e ela direcionava ele até lá. Ah, tá. Então, a mãe é uma fazedora desse bebê, ela é facilitadora, que também é muito interessante. É verdade. E olha que o nível de sensibilidade aí, né? Então, assim, também, quando a gente fala realmente de acalmar o coração, né? Para poder ir percebendo, tá mais no simples, né? Tá muito mais no simples. Mais no simples, no menos do que às vezes em tanta coisa, né? De tanto movimento, tanta alegoria. Né? A gente tem um testemunho, gente, para a gente ver, de uma mãe que vai falar um pouquinho da sua experiência, desse vínculo, para acrescentar aqui na nossa entrevista. Vamos ver. Oi, meu nome é Ana, eu tenho 26 anos, sou a mãe da Chloe, minha primeira filha, e a Chloe, durante a minha gestação, eu tive um vínculo muito forte com ela dentro da minha barriga. Eu sempre fui uma pessoa que teve uma conexão muito forte com a barriga, e por isso eu achava que isso ia se manter depois do meu parto. Mas no meu parto, eu tive um parto que pra mim foi muito cansativo, e quando ela nasceu, levou um tempo pra me perceber de fato de que a minha filha tinha nascido. No começo, assim, eu não senti aquele amor desesperador que todo mundo fala que sente ao olhar o filho pela primeira vez. Na verdade, eu senti mais um alívio, realmente pelo cansaço ali do parto, né? E o nosso vínculo, o nosso amor, o carinho, tudo foi construído muito no dia a dia, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu senti essa emoção, né, esse amor desesperador que todo mundo fala, já foi ali quase umas 30 horas depois do parto, que foi quando eu fui dar o primeiro banho dela. E aí sim, eu senti que tudo estava começando a acontecer. Mas o vínculo mesmo foi criado todo no dia a dia. Conforme os dias foram passando, conforme a gente foi se conhecendo, o que foi uma quebra de expectativas pra mim, visto que eu tinha essa conexão com a barriga, né? Mas eu já tinha sido super alertada e preparada pela Lívia, minha psicóloga pré-natal, de que isso poderia acontecer em alguns casos. Então levou algum tempo, mas hoje ela é tudo na minha vida. Lindo, gente. Olha que linda essa humanidade da Ana. Obrigada, Ana, por falar da sua experiência, né, da realidade logo nesse pós-parto também, né, Lívia? Sim, imagina você carregar mais essa expectativa e se sentir frustrada, culpada por não estar tendo esse amor que você imaginou pelo bebezinho que é seu, que acabou de nascer e que merecia tanto isso, né? Então gera um sentimento, uma carga bem negativa. Bem negativa. Aí começa muita culpa, né? E o prejuízo é grande. Vamos falar só um pouquinho sobre a amamentação, né? Às vezes a pessoa até pensa que o vínculo... Quero que você fale sobre o vínculo na amamentação. Tá. Bom, a amamentação, ela é super importante, né? O bebê ser alimentado com leite materno é o melhor dos mundos, mas tem mães que têm muita dificuldade de fazer o aleitamento materno, que sentem muitas dores, que têm uma sensibilidade maior ou que não desejam amamentar. E sabendo disso tudo, que o leite materno é o melhor dos mundos e que se ela não vai proporcionar isso para ele, também pode gerar essa culpa, esse sentimento de ambivalência. Eu não quero, então por que eu tenho que fazer? Eu estou morrendo de dor. Né? Posicionar esse bebezinho para mamar me dá calafrios e eu quero que ele saia logo daqui. Que tipo de vínculo que ela está estabelecendo se ela coloca o bebezinho aqui e no começo tudo que ele enxerga é essa distância? Sim. E ele está vendo um semblante de dor, de choro, de desconforto, ele está sentindo no corpo ele isso tudo. Ele está associando o mamar com isso, né? Alimentação, mais ou menos isso? Não, né? Mas
ele está entendendo que aquilo não é legal. Não é bom. E que essa mãe também está em sofrimento. Então, mais vale uma mãe que alimenta o bebezinho na mamadeira sem dor, feliz, do que essa mãe que repele esse bebê na hora de amamentar. Então, o vínculo na amamentação, ele é positivo, sim. Ele ajuda a liberar a ocitocina e a ocitocina faz o leite descer também. Mas ele não é a única forma e nem exclusiva de criar esse vínculo. Né? Ela tá com ele no colo, ela atender todas as outras demandas. A amamentação é um momento. Entendi. Né? Todos os outros também ajudam a construir. Muito bom, ou seja, tá tudo bem se não conseguir, né? Existem outras formas, né? Com certeza. E se estiver muito difícil, procurar o profissional para acompanhar isso é fundamental, né, Lívia? É fundamental. E mais, até como uma forma preventiva, né, como a Ana falou, desde um pré-natal psicológico, que é importantíssimo, onde se falam temas indispensáveis na maternidade, parto, amamentação, o papel da rede de apoio, o pai. Esse é um trabalho que eu faço no consultório e que me traz muita satisfação. Né? Ver uma mãe que se preparou a gestação inteira e tem um pós-parto mais tranquilo, tendo as informações, como a Ana relatou, e do que uma mãe que chega já quase no finalmente, quase tendo o bebezinho, não tem tempo de trabalhar isso tudo, ou já chega no pós-parto. A diferença que é entre uma mãe e a outra é muito grande. É bem significativo, né? Conhecimento é tudo, né? Conhecimento liberta. Né? Liberta. Conhecimento liberta e a gente aprende a lidar com as dificuldades. Lívia, muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo te receber aqui. Obrigadão, adorei. Por nos ensinar tanto hoje. Muito obrigada.